Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nessa videoaula vamos começar a apresentar a integração das frações parciais. Vamos falar de algumas definições e já vamos começar a integrar as frações impróprias. Então deixe seu like e se inscreva no canal se você estiver curtindo o nosso material. Muito bem. Então, a integração, para entender a integração das frações parciais, vamos observar esta operação aqui. Eu estou simplificando esta operação algébrica. Para isto, eu reduzo esta soma a um denominador comum e chego a esta expressão que é formada pela razão entre dois polinômios, que a gente chama de fração racional. Então, o caminho daqui da esquerda para a direita eu chamo de simplificação, enquanto que partindo da fração racional para a soma dessas frações parciais aqui, eu chamo de decomposição. Então, da direita para a esquerda, eu estou decompondo esta fração racional em frações parciais que estão sendo somadas. Agora, observe a diferença que existe entre integrar esta fração racional e resolver esta equação aqui. Então, a operação desta expressão algébrica é conveniente, enquanto a solução desta integral não é conveniente. Então, por isso que eu vou decompor. É muito fácil ver que a solução desta integral, do jeito que ela está aqui, é muito mais complexa do que resolver esses pequenos pedaços aqui, que são todos formados por integrais imediatas, tá certo? Então, o método das frações parciais consiste exatamente nisso. Eu vou passar de uma fração racional que é formada pela razão entre dois polinômios, que é de solução complexa, para transformar essa fração racional na soma de frações muito mais simples de integração mais fácil, tá certo? Então, a fração racional, como falávamos, é a razão entre dois polinômios, e as frações parciais são os elementos que decompõem uma fração racional em frações mais simples. Estas frações mais simples, no caso do exemplo ali em cima, 1 sobre x, 2 sobre x mais 1 e 3 sobre x menos 2 são as frações parciais. Então é exatamente esse o objetivo do método das frações parciais: encontrar uma solução para esta integral diante da hipótese de que o polinômio do numerador e o polinômio do denominador não possuem raízes comuns, porque se possuíssem ainda raízes comuns, ainda mereceria uma simplificação. Muito bem. Então chamamos de fração própria e de fração imprópria. A fração própria é quando o grau do numerador é inferior ao grau do denominador, que é o caso do slide anterior. No caso contrário, em que o grau do numerador é maior ou igual ao grau do denominador, eu digo que eu tenho uma fração imprópria. Muito bem. Então, como é que eu faço para integrar? É o objetivo deste vídeo, mostrar a integração das frações impróprias. Por exemplo, como é a integração das frações impróprias é mais simples do que a fração própria, certo? Então aqui eu tenho esse integrando formado por uma fração imprópria. Como é que eu integro ela? Eu vou dividir os dois polinômios e vou integrar então o polinômio que resulta, a expressão algébrica que resulta da divisão. Então, quando eu divido
x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x mais 4 por x ao quadrado mais 1, eu obtenho x mais 2, que é o meu quociente, e esse aqui é o meu resto, 2x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Então, se eu quero integrar integrando aqui, esta função é a mesma coisa que integrar este resultado, porque as duas são a mesma coisa. Então, observe que eu vou integrar a parcela x mais 2 dx, e a que sobra aqui eu integro complementarmente. No caso deste exemplo, essas duas integrais aqui eu já dividi em frações parciais, e observe que as duas são integrais imediatas. Então eu fiquei com x ao quadrado sobre 2 mais 2x, x ao quadrado sobre 2 a integral de x dx, 2x a integral de dx, mais ln do módulo de 1 mais x2, que é o resultado desta integral, e 2 arco tangente x, que é o resultado desta integral, mais a constante. Então, observe que para integrar uma fração imprópria, eu preciso saber integrar as próprias. E é isto que nós vamos ver no próximo vídeo.